Obrigada. Eu pensei começar a minha apresentação fazendo uma contextualização e mostrar um bocadinho o trabalho que tenho vindo a desenvolver. E basicamente estas imagens é uma reunião de exposições e trabalhos individuais feitos entre 2014 e 2019. As coisas mais recentes não tenho aqui, mas estão estas exposições a decorrer em Lisboa. Até é mais interessante ver as coisas ao vivo, se puderem passar. Vou começar por ler uma série de notas que escrevi sobre o meu processo de trabalho. No meu trabalho e sobre a pintura, tenho vindo a desenvolver um sistema assente numa estrutura específica e, de certa forma, modular. Cada pintura são sempre várias e cada elemento é inseparável do todo. Podemos começar a passar, porque tem imensas páginas. A pintura, enquanto objeto performativo e cinemático, vai-se revelando e desdobrando, abordando questões fenomenológicas que tornam explícita uma relação instável e em aberto. Uma paisagem e topografias acidentadas como o próprio posicionamento entre artista, indivíduo, objeto e público. Vejo a pintura como processo, campo em movimento, local de encontros. Ao longo da última década tenho trabalhado com uma estrutura modular que utilizo para enquadrar e desenvolver ideias. As pinturas partem muitas vezes de materiais crus ou tecidos encontrados ou de reutilizados, partes de tecidos pintados e cozidos. São ápticas e especulativas ao mesmo tempo que se desdobram visualmente. Reposiciono e dialogo com o modernismo, a abstração e a matéria como modos de abordar a estética, a percepção e questionar os limites e funcionalidades da pintura. Dentro da abstração interessam-me categorias distintas como a cor, os parâmetros, os acidentes, os sistemas, a ambiguidade, a espontaneidade do desenho, o ready-made, o processo. Procuro elementos divergentes que permitam encontros inesperados. As minhas pinturas jogam com a tridimensionalidade e a ideia da pintura-objeto. Interessa-me a instalação de telas e a revelação da pintura nesses momentos. Para além da sua mobilidade, interessa-me o reto e o verso da pintura, como entendemos o seu interior ou exterior, transparências e dobras. Cada tela é um pixel numa equação contínua. Este é o modo como vejo e formulo a pintura. Em 2015 instalei no MNAC, à entrada do museu, uma pintura de larga escala, acertaste, intitulada Progress, Brancusi's Prometheus, iPad Drawings, Virtual Files, Cursors and Nets. E este título, porque aqui não se vê bem, mas os desenhos referem a estes elementos. A minha instalação, composta por 8 telas, sugeria uma fita em espiral, um jogo óptico que dava acesso à frente e ao verso da pintura, revelava uma narrativa intercalada com a progressão dos painéis. A narrativa incluía elementos de desenho e uma referência a Brancusi, sobretudo legíveis quando nos aproximávamos da peça, momentos em que a imagem tridimensional se começava a perder. Partitioned Landscape Drift, 2017, foi uma instalação composta por 22 telas de diferentes formatos, instalada 7 vezes por uma equipa de técnicos de acordo com um guião ao longo da exposição Prémios Novos Artistas, Fundação EDP MAT, Lisboa. Já lá vamos chegar. Já lá passamos, mas sim, é uma... Pronto, continuando. Entretanto, continuo a ler. Fold Performance, não tenho imagens desta peça, mas eu estou a falar de pinturas, algumas delas em que eu acionei a instalação e que fui alterando a composição das pinturas ao longo da exposição. Fold Performance in St. Louis, 2018, pintura composta por 5 telas, foi instalada por mim, o assistente, durante a inauguração da minha exposição no espaço Parapet Real Humans, St. Louis, gerido pela artista Amy Granat. O público assistiu à performance da instalação da obra, que era a única na exposição. Neste trabalho tenho vindo a desenvolver, as telas são virtualmente interligadas e são administradas por possíveis partituras num sistema relativamente complexo de configurações variáveis.
interessa-me pensar também o atual contexto da pintura e a sua mobilidade, objeto em constante rotação, ou o seu armazenamento, à semelhança do que acontece com os fecheiros que guardamos na cloud. Por momentos, há uma perda do corpo matérico e a presença do objeto é puramente virtual. Acabaram-se as minhas notas, mas posso continuar, ainda faltam algumas páginas. Eu acabei as minhas notas, mas podes continuar. Mais rápido, ser mais rápido. Não há problema. Este foi um projeto. É um projeto que desenvolvi com a ajuda do João nas oficinas do convento, feito em cerâmica e provavelmente o meu primeiro projeto de azulejaria, digamos assim. Mas eu referencio aqui o formato do documento Word. Este formato é o documento Word, ou cada módulo, como se fossem vários fecheiros. E esta é a instalação no museu, na Fundação EDP, na central elétrica, em que as peças foram sendo foram mudando de sítio, foram sendo reinstaladas. Sim, aqui já são. Mas podes continuar e depois passo para a apresentação. Vou passar para a apresentação do workshop. Portanto, isto é uma introdução ao teu trabalho, às ideias que tu costumas abordar na tua prática, e agora vemos como é que isso transportou para o workshop apresentado. Sim. Para o workshop, ambiente flutuante, organizado a convite do Centro Mutável, propus como material base o azulejo. O tema que me foi proposto abordar foi o virtual. No nosso workshop, o azulejo, como elemento irredutível, assume o lugar do pixel, no sentido em que é a multiplicidade dos azulejos, enquanto painel, que constrói a imagem final, por justa posição. Assim, cada elemento assume a mesma importância. Interessou-me, como muitas vezes me interessa, levar a pintura para um contexto virtual por via e apesar do seu processo. O processo pictórico é altamente táctil, desperto e a cada momento há uma segunda consciência que o coordena de fora. Propus aos participantes que desenvolvessem uma série de desenhos no âmbito de uma seleção futura, poder vir a integrar um painel colaborativo. Pedi que cada desenho fosse feito por apenas uma linha ininterrupta, sendo mais planos diretivos. A partir daí os projetos complexificaram-se e não ficámos apenas pelas linhas. Partimos de um projeto para um mural de Soloist intitulado Wall Drawing Number 122, All Combination of Two Lines Crossing, placed at random, using arcs from corners and sides, straight, not straight, and broken lines. Que está aqui. Soloist estabelece parâmetros a priori para a distribuição aleatória dos elementos que irão ocupar uma grelha. Podes passar, porque aqui vê-se a execução do mural. Uma grelha e produzir um mural. Um grupo de participantes assistentes é normalmente responsável pela execução da partitura, que ao mesmo tempo coordena e permite também uma escolha aleatória até certo ponto. Seguimos o projeto Soloist como método organizativo de distribuição das séries de desenhos. Falámos também de gates, de partituras, composição, equivalência, experimentalismo e processo. Podes ir passando, são imensas imagens. Os participantes do workshop Ambiente Flutuante foram 5: Catarina Almada, Karen Benvenisti, Madalena Cassiano, eu própria e o João Rolaça. Cada participante contribuiu 4 desenhos. A Catarina utilizou um método de construção civil em que se traça a giz uma linha, traçando linhas em 4 posições distintas. A Karen utilizou cascas de laranja como carimbos azuis
na sequência do seu projeto Blue Ranch, a criação utópica de uma laranja azul, a Madalena desenhou linhas abstratas, ondulantes e geométricas, eu contribuí formas que encontrei em restos de tecidos e telas cortadas no ateliê, o João selecionou linhas caligráficas do seu caderno. Ao todo temos 20 desenhos à semelhança das 20 linhas no mural do Soloite. Também à semelhança das células na grelha do mural de Louit, no nosso painel cada azulejo é singular, composto por 2 desenhos sobrepostos num total de 190 cruzamentos distintos. Os 20 desenhos diferentes repetem-se cada um 19 vezes, sendo que o encontro entre 2 desenhos diferentes acontece apenas uma vez. Neste caso, a repetição não forma propriamente um padrão, mas sim uma composição escrita em código. O processo rigoroso foi um quebra-cabeças imersivo e revelador do quão complexo pode ser colaborar quando somos incapazes de antever o todo, o possível resultado, enquanto estamos simultaneamente a trabalhar de modo experimental, individualmente e em conjunto. O processo do azulejo é tanto matérico como técnico e alquímico, quanto a mim, que não percebo muito, e também estive a aprender. É difícil antever o que estamos realmente a fazer até os azulejos saírem do forno. O painel pode ser instalado consoante o contexto. Os azulejos podem ser sempre redistribuídos aleatoriamente. Já vamos chegar às imagens dos azulejos depois de saírem do forno. Cá estão elas. E para a apresentação nas exposições na Galeria Municipal do Montemoro Novo e Galeria das Belas Artes, optei por um formato oval que, de certa forma, flutua e contraria uma ideia de ordem ortogonal de início e de fim, à semelhança de uma nuvem. A distribuição dos azulejos, identificados um a um pelo nome de cada par de desenhos que os constituem, por exemplo, A1J3, M1C2, K4M2, etc., foi gerada a partir de um código programado e que permitiu uma ordem puramente aleatória.